Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nos consagremos ao Espírito Santo para que ele inspire cada palavra a ser dita e ouvida, rezada e vivida por nós. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus, ao vosso dispor coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do seu amor. Dai-me o que não sei nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo ou não quero vos dar. Com toda a liberdade, fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero, para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora e em nome de Jesus. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. Queridos amigos, queridos irmãos, queridos filhos desta comunidade católica Nova Aliança, tão amada por nós e certamente querida por Deus. Vamos então ao nosso 18º vídeo, na terceira parte da reflexão que estamos fazendo do pedido do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Será que nós temos mesmo tanta necessidade assim de pedirmos que o reino de Deus, quando a gente pede que o reino de Deus venha sobre nós, não é para ele vir e dar uma revoada e ir embora, mas que ele se estabeleça no nosso coração? Será que é tão necessário fazer esse pedido? Eu sei que intelectualmente nós já demos a nossa resposta, claro que é. Mas é a nossa resposta de fé. Por que é que nós rezamos? Por que é que nós fazemos esse pedido a Deus? Primeiro, porque nós acreditamos na palavra de Jesus, quando ele ensina sobre a oração de súplica, a oração de pedido. Pedi e recebereis. Segundo, porque quando os discípulos dele chegaram e disseram assim: Ô Jesus, nos ensina a rezar como João Batista ensinou os discípulos dele. O que Jesus falou para os seus? Quando vocês rezarem, digam: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E depois o resto a gente já sabemos, né? Então, por essas palavras de Jesus, digam, venha a nós o vosso reino, nós já temos uma primeira resposta. Pedir que o reinado de Deus se estabeleça em nós não é uma coisa facultativa. Eu posso pedir ou não? Quer eu queira, quer eu não queira, quer eu goste, quer eu não goste, quer eu sinta, quer eu não sinto, nós não podemos nos dispensar de pedir que o reinado do Pai, o reinado de Jesus, cada vez mais ocupe a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, o nosso fazer, o nosso agir, né? O nosso nos relacionar com as pessoas, o nosso falar, o nosso calar, tudo em nós. Manifeste o domínio de Deus na nossa vida. Mas o Catecismo Romano, o Catecismo de Trento, nos dá uma resposta interessante. Por que nós precisamos pedir que o reinado de Deus venha sobre nós? Uma única resposta. Porque nós somos pecadores. Então, quando nós nos desvencilhamos do domínio de Deus, não queremos que Ele domine sobre nós, não queremos que Ele reine sobre nós, diziam, né? Aqueles habitantes daquela cidade que Jesus conta em parábola. Não queremos que Ele nos domine, não queremos que Ele reine sobre nós. Todo pecado, gente, é uma declaração pública, ainda que o pecado seja oculto, todo pecado grave é uma recusa a nos submetermos ao domínio de Deus. E isso nos faz vulneráveis ao domínio do outro, do demônio, de Satanás. Quando prevalece sobre nós o poder, né, a sedução da nossa carne, quando nós nos deixamos vencer pelo espírito carnal, subjugando, como se fôssemos capazes disso, né? Esmagando aquela inspiração que o Espírito Santo não deixa de nos dar, né? Que mexe com a nossa consciência, queremos sufocar a nossa consciência, nós nos tornamos submissos aos caprichos da nossa natureza e vamos como que neutralizando a ação do reino de Deus em nós, do poder de Deus em nós. São Paulo, aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 17, me deixem ler aqui para vocês. Eu vos exorto, é uma exortação. Exortação não é um simples pedido, não é um conselhinho, não é uma coisa optativa. Se você quiser, você segue, se não, não. Não. Ele está nos exortando, nos educando, está abrindo a nossa mente para uma verdade, abrindo os nossos olhos para isto. Deixai-vos sempre guiar pelo Espírito e nunca satisfaçais o desejo da carne. São Paulo continua mostrando o que ele mesmo experimentava na sua própria natureza e que é o que nós experimentamos em nós também. Há no coração humano um campo de batalha onde uma guerra, o demônio investe o seu ódio implacável, o seu ódio horroroso
contra nós porque ele quer nos levar aonde ele está. Ele quer nos arrancar do poder de Deus, da mão de Deus. Seja em matéria grave, seja em matéria leve. O que nós temos que fazer é prestar atenção também nas coisas pequenas, porque na medida em que nós vamos deixando o nosso coração ser minado por pequenas quedas, por infidelidades, né, pelos tais pecados veniais, a nossa natureza vai se enfraquecendo, sabe? Vai se enfraquecendo, vai diminuindo as nossas forças. E com isso nós nos tornamos mais sensíveis ao rugido do leão que nos envolve, que nos cerca, que tenta, né, passar para nós uma sedução, chamando de mal o que é bom, chamando de bem, né, o que é mal, e isto nos pode causar um dano terrível. O que o demônio quer não é o nosso bem. O demônio quer a nossa perdição. Qual foi a obra redentora de Jesus? Ele veio como nosso Salvador, como nosso Redentor. Veio nos tirar do poder das trevas e nos transferir para o reino dele, né, de Jesus. É isso que nós cantamos de um cântico, né, dos mais bonitos de São Paulo. Ele nos transportou para o reino do seu Filho bem amado, no qual nós encontramos redenção dos nossos pecados. Então nós temos dentro de nós essa luta permanente do bem e do mal. São Paulo aos Romanos descreve isso muito bem, e é um dos capítulos mais importantes do Querigma. Capítulo 7 da Carta aos Romanos, São Paulo reconhece, né? Eu vejo o bem que eu quero fazer, quando eu me pego, estou fazendo o mal que eu não quero. Então, São Paulo percebe, e nós também percebemos, como o nosso homem interior é bombardeado pelo mal, pelo homem que subsiste dentro de nós, aquele homem ferido de pecado, aquele homem contaminado pela culpa original, né? Então, há um grito muito bonito no final desses versículos de 18 a 25. Quem me libertará deste corpo de morte, né? Quem me dará vida? É um refrão do canto do Santini muito bonito. Então, está aí colocada a razão pela qual nós temos que pedir que o reinado de Jesus, o reinado do Pai, triunfe sobre o reinado de Satanás, que quer ocupar o centro da nossa vida a qualquer preço. Além disso, vejam, gente, como nós somos diferentes de toda e qualquer outra criatura deste mundo. Nem vamos falar dos seres espirituais, né, dos anjos que estão na glória. Mas eu vou falar daqui desse mundo, da criação de Deus. A criação animal, vegetal, né? Os seres brutos, os astros. Como nós somos diferentes. As demais criaturas, que não são os humanos, né? As demais criaturas são regidas por uma lei estável de Deus, a chamada lei natural. Cada elemento da natureza é regida pela lei natural própria do ser de cada um. Então, o gato não vai latir, o cachorro não vai miar, a vaca não vai relinchar, isso é do cavalo.
O cavalo não vai mugir, porque isso é do boi. O homem vai ser homem. A mulher vai ser mulher. Por quê? Existe a lei impressa na natureza de cada ser que Deus criou. Só que, portanto, os animais, os astros, por exemplo, obedecem à órbita estabelecida por Deus. Então, eles não saem fora da finalidade para a qual eles foram criados. Eles não pecam. Nós, ao contrário, nós caímos, nos desviamos daquela lei que Deus imprimiu no nosso coração também, a lei natural. E além dessa lei, ainda nós temos a lei revelada por Jesus, que nós conhecemos. A lei que está expressa nos 10 mandamentos, nos profetas, na Sagrada Escritura. Aqueles ensinamentos que Jesus veio viver e ensinar. Entendem? Nós temos essas leis reveladas e continuadas ao longo do tempo, ensinadas pelo magistério infalível da Igreja. Portanto, nós temos que continuamente suplicar, em nome de Jesus, que o reinado do Pai triunfe sobre as forças espirituais do mal, que não só nos rodeiam, não é só o ar que nós respiramos, não são só, né, os ares que nós respiramos, mas isso está impregnado na nossa natureza. E por isso, nós somos exortados a não desprezarmos o Espírito Santo. Né? Porque aqueles que desprezam o Espírito Santo, olha o que diz o catecismo, aquele que não dá atenção, não se importa com a palavra de Deus, não dá mínima para os mandamentos, não se abre para a salvação que vem de Deus, esta é a condição da miséria e do pecado, da fraqueza e da perdição, no qual muitos estão mergulhados e têm a previsibilidade de um fim horroroso, a perda eterna no inferno. Hoje caiu de moda falar que existe uma vida eterna, né? Que nosso destino é o céu, mas se nós não nos deixarmos conduzir pelo Espírito de Deus, o nosso fim vai ser no fogo do inferno. Nós não podemos nos omitir, gente. O mundo está indo de mal a pior. Por quê? Porque o ser humano não quer mais estar ligado ao Criador. A criatura nega o Criador. O pecador nega o seu Salvador. Não, Deus estende a mão e você recusa essa mão que Deus nos dá. Por quê? Porque nós construímos no nosso coração um pequeno gueto, um pequeno reinado, né? Um espaço onde eu, de novo, renovo a cena do capítulo 3 do Gênesis. Deus falou, olha, não faça isso porque você vai morrer. Mas eu quero fazer. Quem sabe se eu vou ser igual, eu vou ter mais poder, né? Eu vou conduzir a minha vida do jeito que eu quero e vou ser feliz. Doce e terrível engano, né? Que Deus nos dê a graça, meus queridos, de, ao invocarmos, venha a nós o vosso reino. Pensemos um pouquinho no que eu vou falar agora. Que o reinado de Jesus, né, o domínio dos pensamentos de Jesus se exerça sobre os meus pensamentos.
Que o domínio das palavras de Jesus se exerça sobre as minhas palavras, as atitudes de Jesus prevaleçam sobre as atitudes que eu quero tomar. E quando eu percebo que eu caí, que eu derrapei, que eu fiz bobagem, que eu falei bobagem, que eu me expressei mal, volte atrás. Restabeleça, né? Peça que Jesus restabeleça o domínio de Deus sobre o nosso pensamento, as nossas palavras, a nossa visão, o nosso olhar, né? Os nossos ouvidos, tudo em nós. Revele o domínio de Deus sobre nós. Precisamos e devemos suplicar: venha a nós o vosso reino, Pai. Em nome de Jesus. Eu vou me dispensar de renovar, né, a orientação dos nossos compromissos dessa semana. Peço que vocês leiam até o fim, porque há um modo diferente de fazer o nosso para casa. Se você, no final deste vídeo, acha que passou pela sua cabeça pessoas para quem você poderia enviar, partilhar, com quem você gostaria de partilhar este vídeo, passe para frente. Não deixe a graça de Deus passar em vão e morrer em você, né? Faça o que Jesus falou. Eu preciso ir até os confins do mundo. Eu tenho ovelhas que ainda não são do meu rebanho. Faça chegar até lá a palavra de Deus. Dê o seu gostei. Isso é importante para nós, né? Pode soar assim como uma coisa vaidosa, mas que Deus nos purifique. Não é para nós esse gostei, mas é para a obra que Deus está construindo através das redes sociais, que exigem uma visibilidade cada vez maior das nossas coisas para que eles, né, distribuam isto, que para nós é um tesouro, para maior número de pessoas. Continuem prestando atenção na orientação sobre a partilha que fazemos semanalmente, tá certo? Todos vocês, minha gratidão, não deixem de nos ajudar. Já lançamos a nossa doação solidária de 2022. Seja um participante vivo daquilo que tudo que a comunidade precisa e promove. Nos ajude a irmos além do lugar onde nós chegamos, né? Nós precisamos muito da ajuda de cada um de vocês. Precisamos melhorar nosso equipamento de multimídia, né? Nós precisamos fazer pequenos reparos ainda na nossa sede. Nós temos ainda cuidar da segurança da nossa casa. Temos muito desafio para frente e contamos com a colaboração de todos vocês. Que São José, Santa Teresa de Ávila, abençoe a sua generosidade com a qual você quer nos ajudar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.